O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do escritório do X no Brasil para que a responsabilidade de cumprimento das decisões judiciais fosse repassada para a representação internacional. Mais cedo, os advogados disseram que a representação da rede social no país não tem como garantir o cumprimento das ordens da justiça. A defesa alega haver limites jurídicos, técnicos e físicos do Escritório Nacional e afirma não ter capacidade para interferir na administração e operação da plataforma. Na decisão, o ministro do Supremo afirmou que as atividades da X Brasil, abre aspas, revelam sua inequívoca responsabilidade civil e penal em relação à rede social X. Como reflexo disso, as consequências de eventual obstrução de justiça ou de desobediência à ordem judicial serão suportadas pelos administradores da referida sociedade empresária. Fecha aspas. Moraes afirma ainda que a manifestação, aspas novamente, beira a litigância de má-fé e que por anos, quando ainda era chamada Twitter, a plataforma se submeteu ao cumprimento de decisões do Brasil. Ana, eu quero trazer também, quero te ouvir aí sobre essa decisão do ministro Moraes de negar o pedido da plataforma, porque ele ainda fala em cinismo, ele cita, ele fala essa palavra cinismo aí na alegação da plataforma, da rede social X. Vou até trazer aqui mais um trecho, aspas aqui para a decisão do Moraes. A alegação, em primeiro lugar, revela certo cinismo, já que, conforme consta no contrato social a que se fez referência, uma das chamadas operadoras internacionais do X nada mais é do que a principal sócia da empresa brasileira, detendo absoluta maioria do capital social, fecho aspas aí para a decisão do Moraes. Eu quero te ouvir, é importante a gente explicar, porque tem o X Brasil e tem a empresa americana, A gente precisa fazer essa distinção para quem nos acompanha. É importante, Paula, lembrando também que a empresa X, ela tem um corpo grande de advogados pelo mundo e esses advogados não são advogados que não estão dispostos a brigar pelos direitos e pelas leis estabelecidas em cada país. Porque no caso do Brasil, e o que foi muito importante o Elon Musk expor de uma maneira direta, eu diria, praticamente, com tantos tweets e postagens dele ali, é que se a Rede X no Brasil cumpre as ordens do Alexandre de Moraes, a Rede X estaria violando a nossa Constituição. Se a Rede X não cumpre as ordens do Alexandre de Moraes, a Rede X, teoricamente, estaria violando uma ordem judicial. Então, é o famoso mato sem cachorro, Os americanos falam aqui, damn if you do, damn if you don't. É ruim se você não fizer e é ruim se você fizer também. Então, é uma situação muito complicada para a Rede X, porque imagine, Paula, quantos processos podem ser abertos contra a Rede X se eles decidem violar a Constituição e os direitos protegidos dos cidadãos brasileiros na nossa Constituição e liberar absolutamente todas as informações sigilosas e, repito, protegidas pela nossa Constituição a um juiz, a um ministro que abre uma investigação, que abre um inquérito de ofício, sem manifestação nenhuma ou da Polícia Federal ou do Ministério Público. Então, provavelmente é sobre esse ponto que o corpo robusto de advogados, que inclusive tem uma filial aqui na Califórnia, em Palo Alto, é sobre isso que eles devem se debruçar, inclusive mostrando ao próprio Supremo Tribunal Federal que eles estão, de qualquer maneira, desobedecendo, seja a Constituição brasileira ou a ordem ilegal de Alexandre de Moraes.
quero ouvi-lo também sobre essa alegação da defesa da rede social X, dizendo que eles não têm como cumprir a decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, alegou ali limites jurídicos, técnicos, físicos e que não teria, então, capacidade para interferir na administração e na operação da plataforma, que seria centralizada nos Estados Unidos. É que eles fariam mais a operacionalização disso, mas a decisão central ficaria na empresa dos Estados Unidos. Paula, vamos lá. Constituição de empresa tem várias e pode ser que sim, o capital social aqui da empresa seja de um grupo brasileiro, ou seja, representantes aqui, mas que no capital social, ou seja, no estatuto da empresa, o comando técnico de tudo possa estar. Eu não conheço esse contrato. Então, é uma possibilidade, ou não. Agora, qual é o drama do X seguir as orientações ou determinações no caso do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ou se veio pelo TSE ou pelo Supremo? É que nós temos um problema de ilegalidade das ações. Não é esse o debate que nós estávamos tendo muito antes do Elon Musk entrar no debate? Eu me junto à Ana aí nesta questão. Porque eu tenho uma vedação clara na Constituição, é inequívoca, a censura prévia é vedada no país e quem diz isso é a Carta Maior. E qual, de novo, era a reclamação que tínhamos aqui? Esse era o debate nacional, made in Brasil, 100% brasileiro, que o Supremo estava atropelando a Constituição. Daí você determina que uma empresa, e esse foi o debate de ontem, se não me engano, dizendo assim, mas é uma desobediência judicial. Ordem judicial você cumpre e depois você recorre. De novo, mas recorre a quem? Quem é exatamente o recurso? Qual é exatamente o recurso que pode se utilizar? Nesse caso especificamente, a coisa escalou num ponto em que é preciso sentar gente grande à mesa. Não tem para onde correr. Óbvio que você não cumprir uma ordem judicial, isso é flagrantemente um problema e que pode ter punições severas. Todo mundo sabe disso. Esse é o Estado Democrático de Direito. Você não pode se negar a cumprir uma determinação judicial. Ou sim, você vai ser punido por isso. Agora, a determinação judicial é aquela apócrifa porque o Elon Musk faz uma acusação, e para mim essa é a parte principal de tudo, em que o Twitter estaria colaborando lá atrás, antes do X, para cancelar perfis de jornalistas e parlamentares e assumir a culpa por isso, alegando que são decisões de política interna da plataforma, sendo que eram decisões do ministro Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal. Essa é a decisão que ele tinha que cumprir, porque se é essa decisão, não existe decisão judicial apócrifa. Tem que estar assinada por alguém. Esse alguém, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo toda a questão, não dá para entender exatamente, eu não tive acesso ao contrato da empresa, o contrato social, o que é exatamente determinado a quem. Mas é uma alegação plausível, ou não. Mas a questão é que norma que ele tem que seguir. As apócrifas, aquelas que o Elon Musk está acusando, e essa acusação é grave, e não houve resposta ainda por parte do Supremo, de que, olha, eu tinha que assumir a culpa, dizer que éramos nós que estávamos cancelando os perfis, e não uma decisão do judiciário, um judiciário que não quer assinar a própria sentença ou determinação judicial. Então, essa é a questão. Quais são exatamente as decisões que o Twitter ou o X agora não quer cumprir? Então, de novo, o Supremo precisa se juntar e, obviamente, conversar com gente grande. Não se pode escalar na ilegalidade, que é uma denúncia que os brasileiros já faziam muito antes. Eu vou insistir nesse ponto até o final dessa história. Elon Musk é uma parte que veio depois, e muito depois. Nós estamos há anos denunciando todos esses inquéritos, todas essas arbitrariedades, acusação que fazem juristas renomados no país. Então, é importante saber qual ordem que o Twitter não quer cumprir, ou que o X não quer cumprir. Esse é o ponto.